Por gerações, o ofício sacerdotal havia sido manchado, silenciado ou corrompido. Os sacerdotes que deveriam ensinar a lei e interceder pelo povo se tornaram cúmplices da idolatria, como os filhos de Eli, que profanaram o templo, e o sacerdote de Jeroboão, que serviam altares de bezerros de ouro. O sacerdote, que deveria ser a ponte entre Deus e o povo, havia se afastado. A dignidade do sacerdócio caíra ao chão. Mas a soberania de Deus não depende de quem falha, depende de quem escolhe. No tempo em que Judá caminhava para a ruína, Deus ergueu um homem de uma família sacerdotal verdadeira, Jeremias, filho de Hilquias, da cidade de Anatote. Ele era sacerdote e profeta, os dois ofícios reunidos novamente com honra, dignidade e fidelidade. Jeremias 1, versículos 4 e 5. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Jeremias não foi escolhido por mérito próprio, nem por idade. Era apenas um jovem, provavelmente com 20 anos, quando foi chamado. Por volta de 627 a.C., ele mesmo protestou. Jeremias 1, versículo 6. Soberano Senhor, eu nem sei falar, pois ainda sou muito jovem. Mas Deus não viu a idade, viu a escolha eterna. Não foi Jeremias que escolheu a Deus, foi Deus que escolheu Jeremias antes mesmo de ele existir. O rei estava corrompido, Josias fora bom, mas seus filhos e sucessores rejeitaram a lei. O sacerdócio havia sido profanado e agora os três ofícios voltavam a convergir sobre um só homem. O rei corrompido, rejeitando a palavra, o sacerdote restaurado em Jeremias, intercedendo com quebrantamento. O profeta afirmado por Deus, mesmo jovem, para falar a verdade sem medo. Jeremias se manteve em pé quando todos os outros caíram. Os falsos profetas diziam paz, paz, mas não havia paz. Só Jeremias, jovem, frágil, dizendo não ter palavras, permaneceu firme, porque a palavra não era dele, era de Deus. Jeremias 20, versículo 9. Mas se eu disser, não mencionarei nem falarei mais em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, contire meus ossos. Estou exausto de contê-lo, realmente não posso. Ele tentou parar, tentou calar-se, tentou não pregar mais, porque cada palavra trazia rejeição, sofrimento, perseguição. Mas a palavra de Deus não se apaga, ela arde nos ossos até que seja dita. A soberania de Deus não é apenas escolher, é capacitar, sustentar e fazer arder. Mesmo quando o profeta queria parar, o fogo não deixou, porque a vontade de Deus não depende da nossa força, mas do seu fogo. Esse fogo interior é o que distingue o verdadeiro profeta do impostor. O falso profeta fala o que alivia, o verdadeiro profeta fala o que arde, ainda que lhe custe a própria paz. Jeremias amava o povo, chorava pelo povo, orava dia e noite de joelhos com lágrimas pedindo misericórdia. Jeremias 17, versículo 14. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. Ele suplicou, pediu perdão, intercedeu com todo o coração. Mas tempos depois, no seu ministério, Deus respondeu com uma verdade dura e soberana. Jeremias 15, versículo 1. Então o Senhor me disse: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, intercedendo por este povo, eu não teria compaixão dele. Mando para longe da minha presença, que eles se retirem. Mesmo os maiores intercessores da história não poderiam mudar o que a justiça de Deus já havia determinado. A vontade de Deus é soberana. Jeremias precisou aprender a se entregar, não apenas ao chamado, mas à vontade de Deus, mesmo quando essa vontade doía mais do que ele podia suportar. Noé também obedeceu um decreto divino de juízo, mas diante da ordem de construir a arca, ele se submeteu e agiu. Jeremias recebeu uma missão diferente: não construir algo que salvasse, mas permanecer, chorar e continuar falando o juízo, que ele não podia impedir nem suavizar. A obediência de Noé foi de ação, a de Jeremias de permanência em meio à dor. Quando a cidade caiu, quando o templo foi destruído, quando o povo foi levado ao cativeiro, Jeremias não comemorou, ele chorou e escreveu o livro de Lamentações com o coração em pedaços.
Lamentações 1, versículos 1 e 2. Como está deserta a cidade que antes fervilhava de gente. Como se parece com a viúva que antes era grande entre as nações. Chora amargamente à noite. As lágrimas correm-lhe pelo rosto. Ele não disse, eu avisei. Disse, eu chorei. Não se alegrou com juízo, entristeceu-se. Porque amava o povo mesmo sabendo que o juízo era justo. Esse é o coração de Deus revelado através do seu profeta. Ele julga com justiça, mas com lágrimas nos olhos. No 4º ano do reinado de Zedequias, o falso profeta Hananias levantou-se diante do rei e dos sacerdotes e declarou que quebraria o jugo do rei da Babilônia. E que dentro de 2 anos traria de volta os vasos do templo e todos os exilados. Era exatamente o que o povo queria ouvir: paz sem arrependimento, salvação sem juízo. Jeremias respondeu com coragem. Jeremias 28, versículos 8 e 9. Os profetas que precederam você e a mim, desde os tempos antigos, profetizaram guerra, fome, peste contra muitos países. Mas o profeta que profetizar paz só será reconhecido como enviado pelo Senhor se a sua profecia se cumprir. Hananias então quebrou o jugo de madeira que Jeremias carregava, proclamando que assim Deus quebraria o jugo do rei da Babilônia. Jeremias respondeu com firmeza soberana: em lugar do jugo de madeira, viria um jugo de ferro, e Hananias, por ter falado rebelião contra o Senhor, morreria naquele mesmo ano. E assim aconteceu. No 7º mês, Hananias morreu. A palavra falsa caiu. A palavra de Deus, falada por um jovem rejeitado, permaneceu e se cumpriu. Os príncipes, cansados de ouvir a verdade, jogaram Jeremias em uma cisterna vazia, cheia de lama. Para que morresse ali, ele afundou na lama e no silêncio. Mas a soberania de Deus não permitiria que seu profeta perecesse antes do tempo determinado. Ebed-Meleque, o etíope, tirou-o de lá com trapos e roupas velhas. O profeta sobreviveu para ver sua profecia se cumprir. Quando Jerusalém caiu, por volta de 586 a.C., a palavra de Jeremias se cumpriu integralmente. O povo foi levado à Babilônia. Mas Deus foi soberano em cada destino individual. Jeremias permaneceu em Jerusalém com o remanescente pobre, os que pareciam menos importantes. Daniel foi levado ao palácio do rei Nabucodonosor para servir na corte pagã. Ezequiel foi levado ao cativeiro junto ao rio Quebar para profetizar aos exilados. Daniel e Ezequiel, contemporâneos de Jeremias, cada um em seu lugar, serviam ao mesmo Deus soberano. Jeremias os conhecia e chegou a profetizar sobre eles. Segundo a tradição, Jeremias foi levado ao Egito por um grupo do povo que fugiu da Babilônia contra a ordem expressa de Deus. E ali morreu, apedrejado pelos próprios compatriotas. Mas sua palavra atravessou os séculos, e sua mensagem de juízo e esperança permanece viva até hoje. Deus escolhe antes de nos formar. Não importa quem somos, importa quem nos chama. Você pode se sentir jovem, fraco, sem palavras. Jeremias também se sentia assim. Mas quando Deus escolhe, Ele não pergunta a idade, dá a palavra. A vontade de Deus é soberana. Mesmo quando dói, ela prevalece. Jeremias orou, chorou, suplicou, Deus ouviu, mas não mudou de propósito. Porque o amor de Deus não é apenas perdoar, é também corrigir, disciplinar e julgar para salvar. Às vezes, o não de Deus é mais misericordioso do que o sim que pedimos. A palavra de Deus é fogo, não pode ser contida, não pode ser vencida. Perseguiram Jeremias, jogaram-no na cisterna, oprimiram-no. Mas a palavra ardeu mais forte do que a perseguição. A perseguição não apaga o fogo de Deus, ela o espalha. Jeremias 31, versículos 33 e 34. Porei minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão meu povo, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Pois eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrei mais dos seus pecados. Mesmo anunciando o juízo mais duro do seu tempo, Jeremias viu além do cativeiro. Viu o coração novo, o perdão total e a sombra de Jesus Cristo. A aliança nova, escrita não em tábuas de pedra, mas no coração humano. A soberania de Deus não termina no juízo.